Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estou voltando no mesmo cenário da história do Ceará, mas não para falar de história do Ceará. Nós vamos falar sobre história geral. Nós vamos falar sobre uma civilização da antiguidade super interessante e inteligentíssima. Vocês já sabem de qual eu estou falando? Isso mesmo, Egito Antigo. Quem falou? Acertou. Bom, o Egito Antigo é uma civilização super interessante e a gente vai descobrir ao longo desses vídeos o porquê. Antes de tudo, eu quero falar sobre as curiosidades do Rio Nilo e sobre a convivência dos egípcios com ele, ok? Ele é chamado de dádiva porque dádiva seria o presente dos deuses. E aí o Nilo seria isso, um grandiosíssimo presente dos deuses para os egípcios. Afinal, é a partir de suas águas que é possível vida naquela região tão deserta, tão quente. Então, é o Nilo quem vai propiciar as plantações, as criações dos animais, afinal, a vida humana, certo? Para a gente entender melhor sobre como é a localização geográfica do Nilo, como é o desenho dele, basta a gente imaginar um leque aberto. O leque aberto seria a região do delta, onde ficaria o Nilo, onde teria mais o uso, né, das águas do Nilo. Apesar que ele é muito extenso, é um dos rios mais extensos do mundo, é o rio Nilo. Como eu já disse a vocês, né, é ele quem vai propiciar, vai tornar favorável à vida humana, a questão da agricultura na África, em boa parte do norte da África, do continente africano, e do Egito, já que é uma região com muito deserto, muito quente, enfim. As cheias do Nilo. As cheias do Nilo acontecem dos meses de julho a setembro. É o tempo em que o nível da água pode subir até 16 metros. É isso aí que você ouviu. A água pode subir e ficar a 16 metros. Mas, tia, como é que os egípcios conseguiam medir esse nível da água? Eles eram super inteligentes, fizeram diversos utensílios e diversos instrumentos para muitas coisas. Um deles foi uma régua gigante que tinha cerca de 16 metros, 18 metros, 20 metros, onde eles fincavam, feita de madeira, tá? Fincavam no chão e aí quando a água subia, deixava a marquinha de água e aí quando ela descia, que voltava ao normal, eles conseguiam ver até onde mais ou menos a água foi. Legal, né? Imagina aí, naquela época, sem internet, sem nenhum tutorial, sem nada, eles conseguiram fazer. Então, para vocês terem ideia do quanto eles vão ser inteligentes na matemática, na astronomia, vão arrasar e a gente vai descobrir logo logo. Bom, nesse vídeo, como eu disse a vocês, eu preparei minha fala em relação ao Nilo, ao rio Nilo, a abundância que ele vai trazer para essa região, ok? Bom, nós temos além das cheias, nesse período em que o rio pode subir bastante e tudo mais, a gente pode perceber que durante esse período não havia trabalho, não havia plantação, porque muitas das cheias elas eram bastante violentas. Violentas em que sentido? Elas acabavam se espalhando demais a água, né, invadindo as casas. Muitas plantações que ficavam mesmo distante do rio, acabavam alagando. O pessoal fica perdendo a colheita, então de certa forma elas poderiam sim ser bem violentas, bem drásticas para o povo no Egito. Outra curiosidade é que nesse período o que eles ficavam fazendo eram construindo as pirâmides, por exemplo, ao invés de estarem plantando. Então durante as cheias do Nilo não haviam plantações, eles davam um jeito de salvar alguns animais, porque muitas vezes a água do rio levavam essas criações embora, certo? Se não tivesse cuidado, ou então não deixasse distante. Eles construíam pirâmides no lugar de estarem plantando. Então, é uma das curiosidades sobre as cheias do Nilo. Outra coisa é que o Nilo, como é que ele vai
proporcionar tudo isso ao Egito? Através de grandes construções. Como eu disse a vocês, os egípcios eram um povo muito inteligente que vão construir muitas coisas e uma delas são as chamadas construções hidráulicas que a gente já viu no crescente fértil da Mesopotâmia, né? Aquelas construções hidráulicas como os diques, os reservatórios de água, os canais de irrigação que vão servir, por exemplo, para irrigar as plantações distantes do rio. Então, tudo isso vai ser possível graças à dádiva do Nilo. Bom, de outubro a junho, acontece a baixa do nível de água, onde as cheias elas começam a diminuir. Nesse período, quando a água vai voltando a seu nível normal, pode-se perceber nas margens do rio uma espécie de lama verde, que é o lodo, cheio de nutrientes, riquíssimo de nutrientes, onde vai fertilizar o solo. Aí sim, as margens vão estar propícias para as plantações. E aí começa então o período de plantação e mais tarde da colheita. Bom, esse período, esse lodo, como eu disse, vai deixar fértil e para algumas plantações que são característicos do povo egípcio, como por exemplo a cevada, o papiro, a uva, as tâmaras, certo? Que são o trigo principalmente, o algodão para eles fazerem tecidos. Então, a partir dessas plantações é que vai surgir também algumas outras plantas que vão ser super essenciais, como o papiro, que é uma planta para se fabricar o papel. E aí é assim que vai surgir uma outra forma de escrita, diferente da escrita cuneiforme dos sumérios, vão surgir os hieróglifos, certo? E aí a gente vai ver em um outro vídeo um pouco mais sobre isso também. O papiro, ele é uma planta parecendo um bambu, como uma espécie de bambu. É também uma forma de registrar. O papiro ele vai servir para fazer o papel, que é uma forma de registrar a questão das plantações, das metragens e assim por diante. Vai surgir como mais uma espécie de necessidade do povo egípcio, como a gente viu que a maioria das invenções elas surgem assim, né? Através de uma necessidade. Outra coisa vai ser o algodão. O algodão ele vai servir para as pessoas fazerem tecidos. Afinal, a construção, a produção de utensílios, de outros produtos, vai ser uma característica também dos egípcios. Além dos tecidos, além do papel, nós vamos ter os cestos, sandálias, a produção de couro, panelas de bronze, certo? Porque vai ter uma riqueza assim em minério também nessa região. Então, tudo isso vai ser uma produção egípcia com certeza, e tudo isso graças ao Nilo. A pesca, certo? A partir da colheita do trigo se fazia o pão, e eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a riqueza que é o Nilo e como ele vai facilitar a vida dos egípcios. Então, por hoje é só. Beijo, fiquem com Deus. Eu voltei, só que dessa vez ainda aproveito. Ele é uma dádiva.